Boa tarde, quinto ano. Hoje é dia 26 de maio, quarta-feira. Vamos começar. Quem quer viajar pelo mundo hoje? A rotina, copiem no caderno, né? Cabeçalho, alfabeto. Eu coloquei aqui língua portuguesa, mas vamos começar com natureza e sociedade, tudo bem? Vamos lá. A aula hoje é extensa, é longa, prestem bastante atenção. Vamos viajar pelo mundo com a evolução da sociedade humana. Vamos lá. Olhem bem para esse mapa do mundo. Aqui está a África, a Ásia, né, o continente australiano, o continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul. Olhem para as flechinhas desse mapa. Aqui tem um ser humano lá nos primórdios, né? 70 mil anos. Saiu aqui da África, veio aqui para o Oriente Médio, depois foi para a Ásia, né? Uma parte veio aqui para o continente australiano, outra parte, né? Seguiu em direção ao continente americano. E aqui temos uma segunda linha, né? Vermelha. E foram conquistando, foram ocupando todo o continente americano. Grupos humanos com morfologia similar a australianos e africanos. Grupos humanos com morfologia similar a asiáticos e americanos atuais. Então, temos duas correntes aqui, dois grupos distintos, né? O que é que esse mapa quer mostrar? Vamos pensar um pouquinho. É possível determinar onde se inicia o deslocamento dos primeiros humanos, olhando para esse mapa? Com certeza, né? Muito provavelmente aqui no continente africano, né? Então, você já ouviu dizer que o continente africano é o berço da humanidade? Qual seria a teoria, né? Por que será que as pessoas pensam isso? Os cientistas pensam isso, os arqueólogos, os paleontólogos pensam isso? Porque no estudo dos fósseis, né, no estudo dos restos de sociedades muito antigas, a gente encontra vestígios, né, desses humanos, desses primeiros seres humanos, né, primitivos, aqui no continente africano. Então, a teoria é que os primeiros seres humanos tenham surgido aqui no continente africano. Por isso, o berço da humanidade. A África seria o berço da humanidade. Como é que será que eles iam de um continente para o outro? Porque, assim, não é pertinho, né? Esse desenho é o desenho do mundo, né? Como é que eles se deslocavam de um continente para outro? O que vocês acham? Você acha que nessa época, 70 mil anos atrás, eles já tinham barcos, eles já tinham carroças? Não, né? Essa expansão, esse deslocamento dos primeiros seres humanos aqui foi feito porque eles eram nômades, né? O que significa nômades? Eles iam de um lugar para outro em busca de alimento, né? De caça, de pesca, de frutas, né, para coletar, de água. Então, os grupos não ficavam em um lugar só, eles iam migrando, né? Iam indo, caminhando em busca de alimentos. Caça, pesca e frutas, certo? A gente vai estudar um pouquinho das sociedades aqui primitivas, né? E como é que será que a gente sabe o que realmente aconteceu? Quando a gente teve a aula dos dinossauros, né? Pro falou dos paleontólogos, né? Que estudam os fósseis. Temos, né? Tem estudos de fósseis
humanos também, né? E a arqueologia também, que escava, né, as cidades já extintas, né, as cidades que já não existem mais. E assim a gente vai montando a história da humanidade, certo? Vamos conversando. Então a gente percebe aqui que os grupos humanos, eles eram nômades e iam, né, se deslocando e acabaram, né, surgindo, acabaram conquistando todos os continentes. Mas isso teve um momento que se modificou. Vamos ler aqui a música Revolução Agrícola. O que é uma revolução? É algo que muda muito, né, o que estava acontecendo para uma coisa diferente. A revolução da agricultura, tá? Quem escreveu essa música foi Andréa Bujanra, Beto Furquim, Fernanda França Pereira, Lídia Matos e Rita Figueiredo. Vamos prestar atenção aqui na letra da música. Depois eu coloco para vocês o vídeo, né, da musiquinha, se vocês quiserem escutar. A Pro vai ler para vocês a música, então. Os primeiros humanos caçavam, pescavam, coletavam. Isso a gente já falou, né? E para conseguir seu sustento, iam de um lugar ao outro em busca de alimento. É o que estava lá no mapa, né? Os homens saíam em bandos para caçar e pescar, e as mulheres preparavam o alimento e cuidavam das crianças e do lar. Há quem diga que as mulheres foram as primeiras a sacar, que se enterrassem sementes no solo, elas podiam germinar. Olha só, começou a mudar aqui, ó. Olha só esse parágrafo. As mulheres, muito provavelmente, foram as primeiras que perceberam que se elas colocassem as sementes no solo, elas iriam crescer. O início da agricultura, promessa de um mundo com mais fartura. Seres humanos deixaram de perambular, começaram a se fixar em um mesmo lugar. Quando perceberam, né, quando esses grupos humanos perceberam que podiam plantar, eles não precisavam mais sair em busca de alimento, certo? Eles poderiam ficar ali naquele lugar e esperar, né, as plantas crescerem e eles poderem ter alimento. Eram nômades. Nômades não são mais. A agricultura mudou a vida dos homens e animais, né? Nômades é que vão de um lugar ao outro, para outro, sempre em busca de alimento, né? E de coleta. Então, a agricultura mudou isso, né? Eles pararam, eles mudaram essa forma de ser, né? De viver como nômades. Os humanos se fixaram para cuidar da plantação, produziram novos instrumentos para melhorar a produção, e tudo isso gerou um aumento da população. Olha o que parte importante aqui, né? Com a plantação, eles puderam ficar no mesmo lugar e começaram a produzir instrumentos, né, para cuidar dessa plantação, para melhorar a produção. E por que aumentou a população por causa disso? Porque os perigos, os riscos ficaram menores, né? Você podendo se alimentar e ficar num lugar só, você se expõe a menos riscos. Então a população aumentou. O desenvolvimento da agricultura vai ficar para sempre na nossa memória, pois foi a causa de uma verdadeira revolução na história. Fixem bem isso, a agricultura foi uma revolução, né? O ser humano não precisava mais sair de um lugar para outro, poderia ficar no mesmo lugar, plantando, colhendo, né? E aí depois teve a criação de animais, a domesticação dos animais, né? Vamos lá, nós vamos trabalhar um pouquinho o livro Encontros, página 35, 36 e 37. Eu sei que a gente já fez a página 35, mas a Pro vai corrigir aqui coletivamente, né? Essa questão aqui da página 35. Tá? Muita gente mandou a fotinho, né, escrevendo, mas aqui eu coloquei aqui algumas sugestões de respostas, certo? Para essa página. Coisas que já existiam antes das cidades, né? Imagina que é uma tribo.
Já existia caça, já existia pesca, já existia coleta, o fogo, já existiam ferramentas de pedra, roupas de pele, aldeias com poucas casas. Antes das cidades existia tudo isso. Não existiam antes das cidades, só veio existir com o advento da criação das cidades. Com as cidades veio o governo das cidades, claro. Com as cidades veio o mercado para comércio, né? Começaram a comercializar, trocar produtos, né? Com o advento das cidades, começaram a construir ruas e estradas, né? Com as cidades apareceram templos religiosos, cerâmica, por exemplo, também, certo? Dá um pause aí no vídeo para copiar aí no seu livro, tá bom? Vou reler aqui essa página 35. Durante a maior parte do tempo da história da humanidade, as pessoas viveram como nômades, percorrendo longas distâncias, quase todos os dias em busca de alimentos. Por que eu destaquei essa parte? Porque tem a ver com esse mapa, né? Como nômades, eles caminhavam todos os dias e foram percorrendo grandes distâncias à procura de alimentos. É isso que está falando esse parágrafo aqui, né? Há cerca de 10 mil anos atrás, a vida de vários grupos humanos sofreu mudanças radicais. É a música, né? O que apareceu? A agricultura e também a criação de animais, né? Eles desenvolveram essa técnica de plantio e domesticação de animais. Então começou o processo de sedentarização. Circulem essa palavra. O que é sedentarização? É a fixação, né, de um grupo em um único lugar. O grupo chegou no lugar, começou a plantar e não precisou mais, não ficou indo mais de um lugar para outro, né? Pararam de ser nômades, né? Como consequência da sedentarização, surgiram as aldeias, né? Surgiu a agricultura, surgiu a criação de animais e, com isso, as primeiras aldeias, onde algumas famílias viviam em comunidade, produzindo o alimento necessário para a sobrevivência. Então, ninguém precisava mais, né, percorrer longas distâncias à procura de alimento, né? Eles começaram a ficar em um lugar só. E isso foi surgindo as aldeias, certo? Página 36, vamos lá, ó. Façam assim também no livro de vocês, né? Por que a progrifa? Porque para chamar atenção, né, para coisas importantes. Quando surgiram as primeiras cidades? Grifem aí no livro. As primeiras aldeias estabeleceram principalmente ao longo de grandes rios. Será que faz sentido isso? As cidades terem surgido próximo a grandes rios? Sim, né? Por quê? Porque as terras eram férteis, porque perto do rio tinha água para alimentação, para plantação e para os animais, né? Essas terras férteis, terras boas para a agricultura, para plantar, né? A água, olha só, a água é vital, né? A água doce dos rios abastecia as plantações, as criações e as pessoas da aldeia, né? Por isso que, né, os primeiros grupos, as primeiras aldeias surgiram, né, perto dos grandes rios. Sublinhe essa frase aqui. Esse processo de sedentarização, né, sedentarização é você se fixar em algum lugar, foi bastante demorado. Por mais de 2000 anos, em várias regiões do mundo, surgiram pequenas aldeias com famílias organizadas em função da atividade agrícola. Todos os membros de uma comunidade participavam da produção de alimentos, plantando, colhendo, cuidando dos animais, trabalhando a terra, que era de posse coletiva. Ah, olha, não era assim. Eu tenho esse pedaço, você tem esse pedaço. A terra era de todo mundo. Com a redução dos deslocamentos e a produção estável de alimentos, os grupos humanos não estavam tão expostos a riscos e à fome. Eu já falei isso aqui, né? Então, por que a população aumentou? Porque eles não estavam mais correndo tanto risco e também não estavam mais passando fome, causando a diminuição da mortalidade e o crescimento das comunidades.
Especialmente nessas regiões, desenvolveram-se nos milênios seguintes as primeiras cidades que deram origem aos povos e culturas muito distintas. Vamos ver esses lugares no mundo? Por isso que é uma viagem no mundo, né? Olha só esse mapa. Aqui tem um pedacinho da África. E aqui nessa parte laranja tem o Rio Nilo. Grande rio aqui na África, no Egito. Então, essa região toda aqui próxima, né, ao Rio Nilo, tinham, né, as populações, as primeiras sociedades urbanas. Aqui na Mesopotâmia, olha só, também, certo? Tem o Rio Tigre, aqui na Índia. E aqui na China. Em cada região do planeta, em épocas distintas, comunidades urbanas foram se organizando e desenvolvendo técnicas de construção adaptadas ao seu ambiente. As casas eram de barro, pedra ou madeira, com muralhas e valas defensivas para dar segurança às populações que nelas viviam. Legal, né? Foram se desenvolvendo, criaram várias coisas para proteger, né, essas populações, certo? Essa é a página 36. Página 37. É uma reflexão para a gente fazer, vocês crianças, nós adultos, todo mundo. Ler para conhecer. Ontem e hoje, sedentarização e sedentarismo. Será que essas duas coisas são a mesma coisa? Sedentarização é uma coisa, sedentarismo é outra. Existe diferença sim. Você sabe a diferença entre sedentarização há cerca de 10 mil anos e sedentarismo de hoje? A sedentarização ocorreu quando grupos humanos passaram a cultivar a terra e se tornaram agricultores. Fixaram em um lugar para poderem cuidar da terra e das plantações. Não precisavam mais andar em busca de alimentos. Por isso deixaram de ser nômades. Isso é sedentarização, né? Deixaram de ser nômades para ficar em um lugar plantando e colhendo. Mas hoje, ser sedentário significa não praticar atividades físicas em seu dia a dia. Muito diferente, né? As comodidades da vida moderna facilitaram o cotidiano e poupam o corpo de esforços. Andamos menos a pé e mais de carro. Muitas comidas já são vendidas prontas. Brincadeiras ao ar livre foram substituídas pelos jogos eletrônicos e pela TV. Passamos muito mais tempo sentados, entre outras mudanças. A sedentarização foi muito importante para os seres humanos, mas o sedentarismo não, né? O sedentarismo está prejudicando os seres humanos hoje. Devemos praticar atividades físicas e fazer opções cotidianas que requerem um corpo em movimento. Isso é uma forma de evitar várias doenças e ter uma vida mais saudável. Livre encontros também é saúde, né? Vamos lá. Como você pode ver no mapa, em várias regiões aconteceu um processo de sedentarização, né? Fixação dos homens em uma certa região. Vale do rio Tigre e Eufrates na região chamada de Mesopotâmia. 3.500 anos antes de Cristo até 5.500 anos. Há quanto tempo existe aproximadamente? 5.500 anos atrás. No Vale do Nilo, há 5.200 anos. Vale do Rio Indo, há 4.500. E Vale do Rio Amarelo. É aquele mapinha que a gente viu na página anterior, né? A Mesopotâmia, aqui no Rio Nilo, no Indo e aqui no Rio Amarelo. Certo? São 4 regiões importantes de fixação, de sedentarização, né, dos humanos. Qual é a atividade que vocês vão fazer hoje? Tá? É bastante conteúdo que a professora falou agora. Mas eu vou retomar um pouquinho a aula da semana passada. Desenhe em seu caderno de desenho o que os primeiros seres humanos faziam nos períodos paleolítico, neolítico e idade dos metais. Esses 3 períodos estão onde? Na pré-história, né? Se a gente fosse dividir a história da humanidade, os cientistas, né, os estudiosos dividem dessa forma. Não é a única forma de dividir, mas é assim.
em pré-história e em história, né? Indo para lá, a gente teria história. Aqui, ó, quando acaba a Idade dos Metais, é quando surge o quê? A escrita, né? Daí começa a história da humanidade. O que vem antes da escrita a gente considera que é pré-história. E a partir da invenção da escrita a gente considera como história da humanidade. Certo? Eu fiz aqui, ó, dividi, né, a pré-história nos 3 períodos e coloquei aqui as características básicas, né, desses 3 períodos. Vocês não precisam copiar, tá bom? O que tá aqui, mas vão ter que fazer no caderno de desenho. Divida a folha, né, em 3 e faça o desenho do período paleolítico. Coloca lá, paleolítico, que significa pedra antiga. Caça, pesca, coleta, nomadismo, se organizavam em tribos e moravam em cabanas ou cavernas naturais. Descobriram o fogo e usavam ferramentas de pedra. Você vai fazer o desenho de um pequeno grupo de seres humanos fazendo isso aqui que está escrito aqui. Mesma coisa aqui no período neolítico. O que significa neolítico? Pedra nova. Houve o aprimoramento das ferramentas de pedra, começaram a agricultura e a criação de gado, houve a sedentarização e passaram a viver em aldeias, em zonas férteis perto de fontes de água. Inventaram a roda, a vela de barco e a cerâmica. Né? Então, você vai desenhar um grupo um pouco maior, né, de pessoas, de seres humanos, fazendo o que está escrito aqui. Quando chega a Idade dos Metais, eles começaram a construir ferramentas de metal, o que facilitou o cultivo da terra e da caça. Descobriram o cobre, o bronze, o ferro e o ouro. Desenvolveram as artes, o transporte e o comércio. Aqui, então, né, os seres humanos estão muito mais organizados e muito mais produtivos. Vou disponibilizar o vídeo e vocês têm que assistir, porque ali vocês vão conseguir ver, né, muito claramente a diferença desses 3 períodos aqui, tá bom? Caprichem no desenho, certo? E para finalizar o dia de hoje, nós vamos para a aula de língua portuguesa. Nós aqui estamos no livro Aprender Sempre, página 57, tá? Essa aula 5 a gente vai fazer hoje, vai fazer amanhã também, tá bom? Por que hoje e amanhã? A gente vai fazer uma reescrita. Quem é que lembra como faz uma reescrita? Pois é, teremos que fazer, tá? Nessa aula, vamos voltar ao conto Branca de Neve e os 7 Anões e planejaremos a reescrita dele, elencando os principais acontecimentos em ordem cronológica. O que é a ordem cronológica? O que acontece primeiro, né? Etapa por etapa, que vem depois e o final, né? Isso é cronológico, de acordo com o que vai acontecendo na história. Vocês aprenderão que, ao planejar o texto, estamos garantindo elementos que não podem faltar na escrita de outra versão do conto. Por que vocês têm que fazer isso hoje, né? Porque vocês têm que saber quais os momentos da história não podem faltar na história que você vai escrever. Tá bom? Como é que é o começo? O que é que acontece no começo? Ah, era uma rainha que estava lá bordando, né? E de repente ela furou o dedo, né? E caíram 3 gotinhas de sangue na neve, né? E ela estava sobre uma janela que era feita de ébano, que era muito escura. Então, assim, vocês têm que saber os momentos principais da história. E é isso que vocês vão colocar, tá? Então, tem que ler, leia um pedaço e coloque lá, ó. Primeiro, o que aconteceu? A rainha, né, estava bordando e furou o dedo, né? E ela pensou assim, nossa, eu queria ter uma menina, né, que tivesse os cabelos negros como ébano, a pele branca como a neve, né, com lábios rosados como esse sangue, com lábios vermelhos como esse sangue. É assim que começa. Então, vocês vão ter que identificar aqui, né, vários momentos da história. Não é para escrever a história, é para vocês colocarem aqui. O que acontece primeiro, o que acontece depois, né? De forma sucinta, né? De forma resumida, certo?
Você vai ter que colocar os principais acontecimentos da história na ordem que acontece no seu caderno. Combinado? Façam um esboço, façam pelo menos as primeiras, né? As primeiras cenas ali que são importantes na história, tá bom? Já sabem, se tiverem dúvida, é só me chamar. Um beijo e até a próxima.